Mistura de produtos no tanque de pulverização. Isso pode se tornar uma grande dor de cabeça para o produtor rural, principalmente quando tem incompatibilidade entre produtos. E o objetivo do vídeo de hoje é tratar justamente sobre isso, como diminuir os casos de incompatibilidade de produtos. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já se inscreve no canal e também já deixa um like. Olá pessoal, aqui é o Jonathan, eu sou engenheiro agrônomo. Então hoje a gente vai falar sobre mistura de tanque, o que é mais importante para você saber, para você não errar na hora de fazer a mistura dos produtos lá no tanque de pulverização, tá ok? Então, como vocês sabem, existem alguns benefícios de você fazer a mistura de tanque, né? Colocar mais de um produto dentro do pulverizador. É o caso da diminuição do trabalho, né? Em vez de você fazer 3 pulverizações, né, com 3 produtos diferentes, você faz uma pulverização com 3 produtos. Isso facilita bastante a vida do produtor rural, reduz os custos operacionais. Tem outra vantagem que diminui a exposição do operador, então o operador não vai estar sempre exposto a produtos químicos várias vezes, né? Concentra tudo em uma vez, ajuda ele a se prevenir melhor também, utilizar os equipamentos de proteção. Mas existem alguns problemas que a gente vai tratar nesse vídeo que são bastante importantes, que a gente deve dar relevância. É o caso do entupimento dos equipamentos, pode causar fitotoxicidade, podendo muitas vezes, inclusive, reduzir a produtividade, e não é isso que o pessoal quer. Então tem que evitar também a fitotoxicidade. Excesso de espuma, tem problemas com dissolver um produto com o outro, pode ocasionar decantação, entupimento de bico, entupimento de filtro. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração para fazer a melhor mistura possível. E como que a gente pode fazer na prática? Existem 2 tipos de incompatibilidade de produtos, a física e a química, tá? Mas principalmente a física a gente pode fazer antes de misturar lá no tanque de pulverização final. Imagine o seguinte, você faz a mistura de todos os produtos dentro do tanque de 200 litros e você verifica que existe uma incompatibilidade, não mistura direito e etc. Aquela tua mistura não funcionou, não está dissolvendo adequadamente e você vai ter que fazer a pulverização mesmo assim. Então aí você tem um problema muito grande, você vai perder tempo e dinheiro. Por isso o indicado é você fazer o teste da garrafa, tá? E você então consiste em misturar aqueles produtos que você vai fazer a pulverização na mesma quantidade, na mesma proporção dentro de uma garrafa. Aí de 2 litros, aí você coloca 1 litro e mistura os produtos na mesma proporção. E aí você agita e verifica como que essa mistura se comporta. Mais para frente, num outro slide, a gente vai mostrar como que você pode verificar se esse teste funcionou ou não, se você pode aplicar ou não essa calda, essa mistura de produtos. Então essa é uma dica bastante simples e bastante prática. E a Andef fez uma recomendação então de sequência de produtos que deveriam ser adicionados no tanque de pulverização. Então o primeiro é você colocar água no tanque ou misturador. Segundo, ligar a agitação. Aí que você começa a adicionar alguns produtos. Primeiro você coloca os adjuvantes, os condicionantes de calda, os surfactantes e os emulsionantes. Posterior que você adicionou esses, coloque então as substâncias que são altamente solúveis em água. Ah, Jonathan, onde que eu encontro que é um líquido concentrado, tem uma solubilidade alta? Tudo isso você encontra na bula dos produtos. Se você é produtor rural, você pode ler a bula também, se informar e também pedir a orientação do engenheiro agrônomo, quem te acompanha aí na sua lavoura. Se você é técnico, então com as suas experiências, com a leitura também das bulas, você consegue então recomendar aí caldas que não ocasionem problemas para os produtores rurais, tá ok? Então número 5 aqui, adicionar líquidos concentrados. Número 6, adicionar os adubos, os micronutrientes e outros adjuvantes. Então deixar aqueles adubos foliares, os fertilizantes foliares por último ali, né? E só se tiver colocar alguns outros produtos que tem base oleosa. Aí você adiciona esses produtos por último. Então qual que é a recomendação de aplicação? Fez lá o teste da garrafa. Então você vai verificar o que está acontecendo lá. Então se você fez a mistura daqueles produtos, agitou e ele continua separado, você vê que não dissolveu bem, você não aplica. Existe uma incompatibilidade física daqueles produtos.
Se existe uma separação depois de 1 minuto, isso aqui é resultado de pesquisa, tem que ser levado a sério e também tem que ser aplicado a campo, tá? Os links, inclusive, eu vou deixar todos aqui na descrição para você depois que quiser se aprofundar mais nesse tema. Se você misturou, depois de 1 minuto se dissolveu, né? Se separou, você também não aplica, aqueles produtos são incompatíveis. Se depois de 5 minutos você agitou e ele se separou, você então continua com uma agitação contínua para fazer a aplicação. Se separou depois de 10 minutos, também você faz agitação contínua e também, se você verifica depois de 10 minutos aquela tua calda, aquela tua solução tem uma estabilidade perfeita, então aí não tem restrições, pode fazer a aplicação, tá ok? Então a incompatibilidade física, ela pode ser de 3 principais maneiras: por precipitação, por floculação e por separação. A gente já vai ver isso mais para frente, né? Mas aí pode entupir filtro, pode entupir bico, e isso é um grande problema que tem que ser verificado anteriormente aí para você não ter a sua pulverização completamente prejudicada, tá ok? E ainda existe a incompatibilidade química, que se dá principalmente por dissociação iônica, quando você tem a tua calda com um pH baixo, ou com uma hidrólise alcalina, quando o teu pH está muito alto. Então, inclusive, se tem um pH ideal para a calda de pulverização, tá ok? E ainda pode aparecer aí a inativação por radicais nas moléculas dos produtos. Mas o que acontece aí? Se vende nas agropecuárias, nas cooperativas também, alguns testes de pH para calda de pulverização. Então, o pH ideal para a maior parte dos agrotóxicos está aqui entre 5 e 6. Então, com aqueles testes rápidos, aquelas fitinhas que você coloca dentro do tanque de pulverização, você consegue verificar como que está teu pH. Tá 7, tá 8, tá 9. Aí existe ainda alguns produtos que você pode adicionar nessa calda para diminuir o pH aí para uma faixa ideal, que é pH 5 e 6. Uma utilização bastante comum do pessoal é um ácido fraco, como o caso do vinagre, que é um ácido acético, ou até mesmo pode ser um ácido forte, mais diluído. Então, quando você adiciona um ácido, como o vinagre, na solução da calda, ele tende a diminuir o pH quando você verifica que está muito alto. Ele tende a ir à direção de uma acidez, né? A diminuir esse pH e colocar, então, nessa faixa ideal. Então, existem 3 principais efeitos possíveis dessas incompatibilidades, que é o antagonismo, que ocorre quando o efeito da mistura é menor que a soma dos efeitos quando os produtos são aplicados separadamente. O aditivo, o efeito da mistura então é igual à soma dos efeitos de quando os produtos são aplicados separadamente, e ainda existe o sinergismo. A mistura tem um efeito maior que a soma dos efeitos dos produtos aplicados separadamente. Mas o nosso grande problema aqui é o antagonismo, tá? Então aí que nós temos que se atentar. Em algumas misturas isso pode ocorrer, e aí quando você, ao invés de ter 2 produtos agindo, vai ter o efeito desses produtos diminuído. E aí você tem problemas, né? Aí você pode estar fazendo uma outra aplicação, né? Ou você não vai ter o resultado esperado, e aí você pode até mesmo estar jogando dinheiro fora. Casos comuns e conhecidos pelo pessoal aí é a mistura de herbicidas de contato e sistêmicos, é o caso do paraquat e do glifosato. Então o paraquat é um de contato e o glifosato é um sistêmico. Então o paraquat ele vai diminuir o efeito do glifosato, né? A planta não vai conseguir metabolizar aí o glifosato, então não vai ter o efeito esperado. Outro exemplo, o herbicida nicosulfuron, muito utilizado para a cultura do milho, tá? Então se você utilizar esse herbicida junto com inseticidas, principalmente os organofosforados e os metilcarbamatos, né, em milho, isso vai ocasionar com que o milho não consiga absorver o nicosulfuron, né, o princípio ativo, e ele possa sofrer, ele possa ter efeitos fitotóxicos devido a que ele não está conseguindo metabolizar o nicosulfuron. Isso daí é um problema grave que deve se atentar, beleza? Não misturar então esse herbicida, o nicosulfuron, junto com organofosforados e metilcarbamatos para a cultura do milho especificamente. Herbicidas inibidores de ACCase com inibidores de ALS também não pode ser associados juntamente, os dois, né? E como que você encontra todas essas informações?
lá na bula do produto, de cada produto, você vai encontrar. Essa aqui é a bula do nicosulfuron, né? Então ele diz aqui claramente as limitações de uso. Tem várias indicações aqui que você tem que ler todas elas. Mas, por exemplo, ele diz aqui, objetivando evitar elevada fitotoxicidade na cultura do milho, respeitar um intervalo de 7 dias entre a aplicação de nicosulfuron, tá? Aqui é o nome comercial, e aplicação de produtos organofosforados, bem como entre as adubações nitrogenadas e vice-versa. Então aqui o produtor ele já dá uma indicação na bula de como que deve ser o seu manejo. Então tem que aplicar esse herbicida separadamente, sem inseticidas organofosforados e também dá um intervalo de 7 dias entre aplicações nitrogenadas. Tudo isso você encontra na bula e uma negligência em ler a bula desses produtos pode ocasionar problemas, pode ocasionar uma fitotoxicidade. E aí existe uma tabelinha aqui bastante interessante que dá alguns produtos e sua incompatibilidade. É bastante comum alguns produtos aqui, né, como o fossetil, ele não é compatível com ácido cuproso, fertilizantes foliares, MAP e DAP, então não deve ser misturado. Oxicloreto de cobre, que é muito utilizado aí para tratamento de algumas doenças fúngicas, não pode ser misturado com calda sulfocáustica nem com carbamatos. Então mancozeb, que é outro fungicida, também tem incompatibilidade com produtos alcalinos. Então tem uma série de restrições aqui para alguns produtos. Jonathan, como é que eu vou decorar todas essas incompatibilidades com cada produto? Aquilo que eu falei, você pode recorrer à bula de cada produto e ler lá nas indicações de uso se existe ou não uma incompatibilidade que te facilita bastante a vida, tá? É isso que eu estou falando aqui. Alguns produtos vêm assim, já logo na primeira página dele já está escrito, logo as indicações dele, tem a classificação toxicológica, já coloca aqui, incompatível com óxido cuproso e alguns fertilizantes foliares como MAP e DAP. Então você já viu que não pode misturar, você nem vai tentar, né? Se você tem algum produto aí com óxido cuproso, com hidróxido de cobre, você já não mistura para evitar problemas, tá? Aqui tem outros, não aplicar em mistura com óleo mineral e vegetal, pois poderá ocorrer fitotoxicidade. Então ele já foi feito testes com esses produtos, com compatibilidade, e se tiver alguma restrição de compatibilidade, você vai ser alertado na bula e basta que você verifique então com os demais produtos que você pretende aí fazer essa mistura de calda, verificar se você pode misturar eles ou não. Isso daí é uma dica bastante interessante para você, tá? Sempre consulte a bula e depois com o acúmulo de experiência você já sabe o que pode misturar ou não, tá? Lembre-se também daquela sequência que eu falei para vocês anteriormente, lá daqueles 7 passos, tá? Se você se esqueceu, volte nesse vídeo e veja os 7 passos e também verifique depois lá se existe uma separação da calda, né? Não mistura completamente, o que você deve fazer. Aquilo é bastante importante. Gostaria de convidar vocês também, porque agora está saindo novos módulos lá no nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação. Então, vai estar saindo sobre interpretação de análise de solo, tá? A gente vai estar adicionando várias aulas lá sobre calagem, sobre adubo simples e suas características, escolher um adubo formulado, isso que é muito importante, adubação orgânica profissional e também adubação foliar para cada cultura. Então, tá pelo menor preço possível, eu te convido, tá aqui no primeiro link da descrição para você clicar e para você conhecer, tá ok? E tem uma novidade ainda, que você vai poder estar mandando para a gente a sua análise de solo aí para sua cultura e a gente vai ter um módulo bônus onde a gente vai estar montando estratégias de adubação para essas culturas, tá? E a gente vai compartilhar com todos os alunos. Então você manda a sua análise de solo para uma cultura específica, por exemplo, para o tomate, e você diz a sua região, e a gente monta essa recomendação de adubação, essa estratégia geral, uma aula, e daí vai ficar lá no nosso módulo bônus de cada cultura, as estratégias de adubação, para todo mundo ter acesso. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, deixa um like e até uma próxima. Tchau, tchau!